Cristo. Ajude ela nessa manhã, falar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem falado com ela. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia, igreja. Graça e paz. A paz do Senhor Jesus. Pode deixar, né? Tô nervosa. Eu falei para o pastor André. Ontem eu pensei à noite, umas 4, 5 da manhã, eu falei assim, meu Deus, acho que eu vou infartar. Me deu um negócio assim no meu corpo, de tão nervosa que eu fiquei. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Eu creio que é manhã de milagre, manhã onde que o Espírito Santo falará conosco, manhã onde o Espírito Santo já nos trouxe para cá, e eu sei que será uma manhã muito produtiva na presença do Senhor, amém? Antes de ler a palavra, eu tenho visto, desde quando os pastores eles colocaram nós seminaristas para estar ministrando, eu tenho visto cada profeta que tem sido mencionado aqui, né? E quando foi falado para mim do profeta Naum, eu falei assim, ainda ia brincar com o pastor André, ia falar assim, Naum está na Bíblia? Falei, mas não vou fazer essa brincadeira com ele, não, vai que ele... Mas eu já sabia que estava na Bíblia, viu, gente? Naum está na Bíblia. Naum é complemento do livro de Jonas. É um livro que tem pouco tempo que eu tenho um conhecimento assim mais profundo dele, mas é um livro muito rico. E eu creio que hoje vai ser muito produtivo para nós. E antes de começar a palavra, eu quero começar com uma ilustração que ficou muito em evidência essa semana, que foi sobre a CPI das Bets. Acho que todo mundo ouviu falar, Instagram, Facebook, TikTok, todo mundo deve ter ouvido falar, né, da CPI das Bets, onde nós temos sido bombardeados, as famílias têm sido bombardeadas dentro de casa com vícios, por conta da avareza, por conta da luxúria, por conta do pecado que tem assolado a humanidade, e agora tem piorado a cada dia mais, e o caos tem aumentado. E foi pautado algo dentro da CPI, dentro do Senado, para ser falado lá. E acredito que eu, como igreja, e muitas pessoas como igreja, ficamos horrorizados diante da falta de comprometimento, diante dos deboches, diante de tudo que aconteceu. Mas eu peguei algumas falas para que nós possamos compreender um pouco melhor. Hoje eu vou falar da digital influencer da Virgínia. Ela tem um pouco mais de 50 milhões de seguidores. E uma das falas que ela teve foi essa. Acredito muito na justiça de Deus. Não estou onde eu estou à toa. Meu casamento é maravilhoso, meus filhos são maravilhosos. Falem o que quiser. Agora eu vou pegar a fala de uma senadora. A senadora falou assim, Virgínia, você tem 50 milhões de seguidores, 53 milhões de seguidores. Essas pessoas estão pedindo socorro para você. Ela falou, para mim, eu não posso fazer nada. Eles têm que pedir socorro para vocês, vocês que podem fazer alguma coisa. E, diante de muitas coisas que foram faladas, tinha um senador também que ele falou assim para a influencer, se fosse para fazer uma propaganda de cigarro, você faria? Ela falou, meu pai fumava. Se fosse para fazer uma propaganda de bebida, você faria? Aí ela falou assim, na minha casa todo mundo consome álcool. Inclusive, o meu sogro faz. E se fosse para você fazer uma propaganda de cocaína, crack, maconha, droga? Não, droga não. Aí o senador falou, mas você faz das bets, que é um vício também. E aí ela pegou, deu um passo para trás, não, mas isso não, droga não. É mais ou menos assim, algumas coisas pode, outras coisas não. E, para finalizar essa ilustração,
foi falado além do que nós precisávamos, porque assim, o que nós precisávamos ouvir era sobre o assunto que foi pautado. O vício normalizado, o pecado normalizado, a luxúria, a avareza, a destruição que está ocorrendo dentro dos lares, pessoas devendo agiotas, pessoas se alcoolizando, pessoas se suicidando até por conta de jogos. E, para resumir, focaram na aparência da mulher. Que ela não fez um babyliss no cabelo, que ela colocou pouca maquiagem e que ela simplesmente colocou um copo rosa. Tem um copo de água aqui para eu beber. O meu não está muito em evidência, não. Eu estou tremendo aqui, mas não está. Era um copo rosa que toda hora ela pegava, que era para ela vender depois. E focaram só nisso. População, o que o país está gritando, pedindo socorro, foi simplesmente negligenciado. Agora nós vamos para a palavra. Livro de Naum, capítulo 1, diz assim. NVT, já está aí? Eu não sou muito boa de negócio de internet, não. Já está? Pode começar? Ah, tem ali também, né? Que eu fiz. Ai, ai. Esta é a mensagem a respeito de Nínive, que Deus, por meio de uma visão, deu a Naum, que era da cidade de El. A ira de Deus contra Nínive. O Senhor é um Deus que não tolera outros deuses. Um Deus irado, que se vinga dos seus inimigos. O Senhor tira a vingança dos seus inimigos e na sua ira os castiga. O Senhor é impaciente, mas é poderoso. Não deixa os culpados sem castigo. Ele anda pelo meio da tempestade e os ventos violentos. As nuvens são o pó que seus pés levantam. Deus repreende o mar e ele seca. Deus faz os rios ficarem secos. Os pastos de Bazã do Monte Carmelo secam e as flores do Monte de Líbano ficam murchas. Na sua presença, as montanhas tremem, os morros se desfazem quando ele aparece. A terra e todos os seus moradores ficam arrasados. Quando o Senhor está irado, quem pode ficar de pé? Quem pode resistir à sua ira? A sua fúria se derrama como um rio de fogo. Diante dele, as pedras arrebentam. O Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Naum é um livro que complementa Jonas. Nós sabemos que uma vez Nínive ela havia sido poupada. Deus havia dado uma ordem para um profeta que ia destruir Nínive. E a cidade, o rei, todos jejuaram, pediram ali a misericórdia de Deus e foram poupados. 150 anos depois, visão ao profeta Naum. Pouco se sabe de Naum. O nome de Naum significa conforto ou consolação. A mensagem que Naum ele traz é uma mensagem era de juízo. E após 150 anos, Deus ele vai dar uma visão para Naum que Nínive seria destruída. O capítulo 1 se fala meio que uma declaração do que iria acontecer. O capítulo 2, ele vai falar como iria acontecer, e o capítulo 3, a queda. E a Síria era uma potência. Nessa época, era como se ela fosse invencível.
a riqueza da Síria, ela era conquistada nas guerras. Eles não tinham plantações, eles não tinham uma indústria. Eles venceram Teba, e eles ficaram bem visualizados por conta disso. E Judá, o povo de Israel, havia sido todos espalhados. E eles eram muito ricos. E quando foi dado a ordem, eles meio que pensaram assim, não vai acontecer nada com a gente. Nós somos indestrutíveis, porque eu acredito que o maior pecado de Nínive, além da perversidade, da idolatria, de tudo que eles faziam, foi confiar na força do seu próprio braço. Acreditar que nada ia acontecer com eles. Acreditar que eles seriam invencíveis e nunca seriam derrotados. E aí, Naum, ele pega e começa a falar que o Senhor é um Deus que não tolera outros deuses. E que o Senhor tira a vingança dos seus inimigos e na sua ira o castiga. E ele vai falar das características de Deus, dos atributos de Deus. E ele vai falar que Deus é paciente, que Deus é poderoso, mas, porém, Deus não inocenta o culpado. Quem já ouviu aquele... Não é um ditado, é mais ou menos assim. Eu acho que só eu que ouvi. Passou batido, mas não passou despercebido. Sabe assim, mais ou menos quando você faz alguma coisa e você fala assim, ninguém viu. Nínive estava se sentindo assim. Porque uma vez que eles achavam que nada iria acontecer com eles, era uma cidade fortificada, uma cidade rica, os muros altos, muros largos, passavam-se 3 carruagens nos muros, na largura dos muros. Aos olhos do rei da Síria, ninguém entraria lá. Não aconteceria nada com eles. Só que após, quando Deus dá uma ordem, não tem como o pecado ficar impune. Eu não entendia quando falava assim de um Deus irado, de um Deus vingador. Sabe onde está a ira do nosso Senhor? É contra o pecado. Deus, ele se vinga do pecado. O pecado não ficará impune. A ira de Deus é contra o pecado. E Deus, ele vai e fala com Naum. Deus dá uma visão para Naum. E Naum, ele fala ali, Deus, ele repreende o mar. E ele seca, Deus repreende o mar e ele seca. Deus faz os rios ficarem secos e os pastos de Bazã do monte de Carmelo secam. E é como se Naum, ele vai fazendo ali como se fosse um salmo ao Senhor. Salmodiando ao Senhor, cantando ao Senhor e falando da grandeza do Senhor. Nínive estava... pervertida naquilo que ele achava que já tinha conseguido. Eu fico vendo tudo que tem acontecido no meio de nós, no meio do mundo hoje, onde nós achamos que muitas coisas que a gente acha que não aconteceu nada dessa vez, eu vou continuar fazendo. Eu lembro que uma vez o Gustavo, ele era pequenininho, ele tinha acho que 4, 5 anos. E tinha a irmã do meu padrinho, tinha uma bomboniere em frente ao estacionamento. Ele não vai lembrar disso. E ela pedia de vez em quando para eu ficar lá, olhar a bomboniere para ela enquanto ela saía, e eu ficava. E uma certa vez, o Gustavo falou, mãe, eu posso pegar um chiclete, umas balas? Eu falei assim, pode. E ele foi lá e pegou uns chicletes, uns doces. E eu estava conversando no telefone, entrou uns clientes, eu atendi os clientes, conversando no telefone, e o Gustavo sumiu dentro da bomboniere. E tudo bem. Aí depois a dona da bomboniere chegou e falou, Luciana, veio uma pessoa aqui diferente, assim, assim, assim. Eu falei, Neide, eu sou mal fisionomista, eu não me recordo. E ela pegou e falou assim, você olha nas câmeras para mim? Eu falei assim, eu olho. Quando eu vou olhar nas câmeras, o Gustavo estava pegando doce escondido.
Eu não consegui nem ver se o meliante que ela tinha visto tinha... Porque assim, ele não precisava daquilo, né? Porque ele já tinha pedido para mim bala, já tinha... Eu nunca fui amanhã, não pode comer doce, não pode comer tudo. Me deixando em paz, come tudo. E aí eu peguei... E aí eu não consegui mais nem olhar nada para ela. Chamei ele lá no estacionamento, levei ele para o quartinho lá e falei para ele assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Sabe quando nós achamos que nós fazemos algo que ninguém está vendo? Nínive estava dessa forma. Porque uma vez que eles tinham tido... uma vez que eles achavam que eles não teriam sido destruídos, que não teria chance para eles, que eles foram poupados, eles falaram: agora nós somos invencíveis. Mas os olhos do Senhor estão em todo lugar. Não tem como passar desapercebido. E aí, Naum, ele continua falando: o Senhor, ele não vai deixar o culpado impune. Não tem como aquele que é o culpado não vai ficar impune. Para quem não sabe, eu faço capelania carcerária. E nós que fazemos esse trabalho, uma das coisas que nós mais prezamos é a palavra do Senhor. E não vou falar para vocês que nós não temos compaixão, que nós temos compaixão sim. Mas nós temos que falar: você precisa pagar pelo que você deve. Não adianta eu falar para você que você vai resolver o seu problema, se você sair daqui, você não vai. Está devendo, precisa pagar. Tem pecado, precisa confessar. Está errado, precisa se acertar. Não adianta a gente querer fazer as coisas de meio termo. Isso é ensinado dentro da minha casa, isso é ensinado na minha vida. Isso precisa ser ensinado para a igreja. Todos os dias nós temos que entender que não adianta ficar coisas para trás, que a gente achar que aquilo ali deixa. Não, aquilo ali já passou, Deus já perdoou. Ei! E aí você vai fazendo de novo, porque Nínive estava desse jeito. Era um círculo vicioso. É a cidade indestrutível. O mal, ele é invencível? A igreja precisa saber que vai haver consequências. A igreja precisa recuperar a reverência por um Deus que julga com justiça. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele julga com justiça. E Ele não vai deixar com que nós continuemos andar de qualquer maneira, fazer as coisas de qualquer maneira. Se passaram 150 anos, Deus falou: agora chega, cessou. Mas, irmã Luciana, se o livro de Naum tivesse acabado no capítulo 3, eu vou dar uma pulada aqui. No capítulo 3, no versículo 13, diz assim: o Senhor Todo-Poderoso diz: eu estou contra vocês, vou queimar seus carros de guerra e os seus soldados morrerão na batalha. Levarei embora tudo que vocês roubaram dos outros, nunca mais seus embaixadores irão para outros países. Se a Bíblia tivesse acabado aqui. Deus também falou para Nínive assim: as suas feridas não terão cura. Quem irá curar? Eu vou destruir. Como que nós ficaríamos? Mas aí, no capítulo 1 do versículo 15, Deus também fala assim, Naum ele vai falar assim: vejam pelas montanhas, vem um mensageiro que traz boas notícias, notícias de paz. Povo de Judá,
façam suas festas, ofereça a Deus aquilo que vos prometeu. O país de vocês nunca mais será invadido por gente má. Eles foram completamente destruídos. Tem esperança. Tem esperança para quando se prega o evangelho. Tem esperança para quando a gente dá continuidade àquilo que Jesus veio para fazer. Quando Jesus ele fala lá no livro de Mateus, então Jesus se aproximou deles e lhe disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem esperança. Tem esperança quando no livro de Isaías está escrito: quão formosos são sobre os montes, os pés do que anunciam as boas novas, e que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas. Agora eu me pergunto, igreja, quem nós somos diante desse cenário? Os influenciadores ou os influenciáveis? Quem nós somos, igreja, diante desse cenário? Quem nós temos sido diante desse cenário? O cenário é de guerra, o cenário é de derrota, o cenário é de morte, o cenário é de tristeza. Esses dias eu fui na minha manicure e ela falou assim para mim: Luciana, 3 mulheres pararam de fazer a unha comigo porque elas estão viciadas no jogo e elas faziam unha toda semana. Outras pessoas falaram para mim, encontrei com outra pessoa, ele falou assim para mim, assim, que o rapaz recebeu as férias, 2 férias, R$6.000. Aí um digital influencer ligou para ele e falou para ele assim: pega esse dinheiro, dá R$2.000 que a gente vai fazer 12. O homem chegou em casa sem nenhum centavo. E o cara não atendeu mais o telefone. O negócio é sério, o pecado está dentro das nossas casas, o pecado está dentro da nossa empresa, o pecado está dentro, o pecado está com o nosso vizinho, com o nosso amigo, com as pessoas próximas de nós, e nós devemos nos preocupar sim. Não pode virar chacota, eles estão achando que eles são indestrutíveis, mas Deus está falando: o mal não é invencível. O mal não é invencível, porque quando Deus entrar com juízo, Ele vai destruir o pecado. Ele vai destruir o mal. Se você nesta manhã, por algum momento, por esses dias, por algum momento, se angustiou no seu coração, achando que não tinha mais jeito, achando que não ia conseguir chegar em algum lugar, porque a angústia, o medo veio por conta do mal que tem assolado, por conta do pecado que tem entrado dentro das nossas famílias. Deus está falando: o mal não é invencível. A igreja precisa recuperar a reverência por um Deus com justiça, que julga com justiça. Em outra fala daquela mulher, da senadora, eu já falei, ela falou assim: você tem 53 milhões de seguidores. Ela falou: eu não posso fazer nada. Ninguém vai sair impune. Ninguém vai sair impune. Seja quem quer que seja, não vai sair impune. Nós temos que ter essa convicção. Deus, Ele não poupou o seu único filho em vão. Nós vemos várias pregações: o melhor de Deus está por vir, igreja do Senhor, o melhor de Deus já veio. Ele deu uma ordem, a ordem é para ir anunciar as boas novas, a ordem é para ir anunciar Jesus, a ordem é para ir falar que Ele virá, Ele voltará e esse mal vai acabar em nome de Jesus. O pecado, ele está entrando. O pecado, ele está destruindo as famílias.
Nós estamos sendo bombardeados no nosso casamento, nós estamos bombardeados na criação dos nossos filhos, nós estamos bombardeados, nós estamos sendo bombardeados na nossa vida financeira, porque você entra em um mercado, você vê as coisas que estão acontecendo, nós estamos bombardeados em muitas coisas por conta do pecado. Os influenciadores que influenciam milhões de pessoas foram no Senado e fizeram chacota com os senadores, onde o que foi pautado foi totalmente desvalorizado. E nós, como igreja, pedimos uma resposta, mas não uma resposta para o Senado, mas uma resposta para Deus, porque nós sabemos que pela palavra, o mal ele não vai prevalecer eternamente. Haverá consequências. Vou finalizar já, só vou deixar aqui, na minha conclusão, quando, no livro de Romanos, 10, 15, está falando assim, como pregarão se não forem enviados? Essa é uma ordem implícita, submeta-se ao chamado do envio de Deus. Deus chama e envia pessoas intencionalmente para cumprir a missão, que se envolve a disposição e a obediência. Isaías 52, 7, também é uma ordem implícita. Levem uma mensagem que reconcilie as pessoas com Deus. A paz aqui é shalom, integridade, restauração, comunhão com Deus. No Novo Testamento, essa paz manifesta em Cristo, nossa paz. Proclame a salvação, que faz ouvir a salvação. Afirme o reinado de Deus, que diz a Sião, o teu Deus reina. Quer ser próspero? Anuncie o Evangelho. Anuncie a palavra de Deus. Próspero e vencedor em batalhas. E vencedor, não é vencedor, não é... Deus, ele falou assim para... Naum, ele está falando aqui, ó, assim, ó, o Senhor é socorro bem presente para os que se refugiam nele. Porque uma vez que eu estou me refugiando no Senhor, uma vez que eu estou buscando no Senhor, uma vez que eu sou dependente do Senhor, eu vou falar do Senhor. Eu vou anunciar o Senhor, eu não vou temer o que vai me acontecer. A palavra do Senhor, ela vai prosperar dentro da minha vida, onde eu vou pegar e falar assim, eu não vou me preocupar com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com o que eu vou vestir, porque eu sei em quem eu vou me refugiar. Deus não está dizendo que não vai ter angústia, Deus não está dizendo que não vai ter o dia da assolação, Deus não está dizendo que não vai ter o dia mau, mas Ele está dizendo, eu estarei com vocês, eu estarei com quem se refugia em mim, com quem busca em mim, com quem está comigo. E o mal não vai prevalecer. Nínive foi destruída. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Pouco tempo eu fiquei sabendo disso. Quando eu entrei no seminário. Porque sempre eu estava lá no livro do outro profeta, que eu não vou ficar falando dele, porque eu acredito que outra pessoa vai pregar sobre ele. Sempre a gente está num lugar só, né? Mas quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, e quando eu meditei em Naum a primeira vez, que eu falei assim, nossa, eu falei assim, eles voltaram às mesmas práticas, fizeram tudo de novo para acontecer aquilo com eles de novo.
Um dia Deus usou o pastor Felipe para me encorajar no retiro. Aqui a maioria que está aqui, a minha família, até os que não são do meu sangue, são a minha família também. Eu costumo dizer que a igreja é a segunda família que Deus me deu, né? Não tem como não ser. Quando foi me convidado, eu convidei os irmãos para o Senam, para ser aqui na nossa igreja, e perguntaram, quantas pessoas cabem na sua igreja? Na hora, eu falei assim, não sei, umas 100, 150, não, eu não tenho, assim, noção de espaço, nem para estacionar um carro eu não tenho. E aí eu comentei com outro irmão, falei, irmão, eu amo tanto minha igreja, que para mim minha igreja cabe mais de 1.500. Porque se nós anunciarmos, venham todos, essa rua vai lotar. Aqui vai lotar. Está faltando gente para anunciar. Está faltando gente para falar. A gente fica acomodado em casa. Se incomoda, igreja. Se incomoda. Vamos sair da zona de conforto. Vamos sair da zona de conforto, você vai ver prosperidade na tua vida, eu não estou falando material, não. Esse reino aqui vai passar. Esse reino aqui vai passar, mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia, sem antes fazer aquilo que se apraz. Ela não volta. E eu estava já vou finalizar. Eu estava nesse retiro e ele falou no último dia. Ele ia pregar e no último dia ele falou, quem vai trazer a palavra colocou o meu nome lá. E eu falei assim, e era um discipulado, né? E aí eu peguei, fiquei tão nervosa, e eu falei assim, eu não vou conseguir. Ele prega com tanta eloquência, ele prega tão bem, eu sou tão apaixonada pelas pregações dele, de tantas pessoas que pregam aqui, graças a Deus. E aí eu peguei e conversei com ele, ele falou assim, tia, deixa Deus te usar como você é. Quando você vai, onde você vai, ninguém vai e faz o que você faz. Deus te usa como você faz. E aquele dia, Deus, foi como o Espírito Santo me impulsionasse e falasse assim, vai. Como se o Espírito Santo falasse assim, agora ninguém te segura, vai. Falei até de Spurgeon. Mas é assim. Talvez você fale assim, eu não sei falar. Não foi para isso que Deus me chamou. Eu sou tímida, não consigo evangelizar, não consigo falar. Mas Deus, Ele vai falar, quem te deu a boca, Moisés? Quem fez o ouvido? Só vai. Vai. Eu agradeço já a oportunidade em nome de Jesus.